Começando, peraí. Eita, minha gente. Cadê Minha o... gente, Aqui tá dizendo que já tá gravando. Vamos lá, começar o mais um episódio. A gente vai falar do livro. Como é o livro, o nome? Torturado. E nós vamos hoje comentar o livro que foi a indicação de Araci. E vamos começar, Araci, se apresenta aí, conta quem é você. Gente, eu sou Araci Medrado. E no Clube do Livro, certo? Eu indiquei porque eu fiquei curiosa. Não tinha lido o livro até então, mas fiquei Vai só curiosa. se apresentar. Fala aí seu Instagram. Só para se apresentar. Gente, meu Instagram, eu sou Araci Medrado, meu Instagram é Araci Medrado. Eu uso mais o Instagram do que o Face e sou professora. E no Clube do Livro, nós sempre indicamos uma obra e a última que eu indiquei foi Tortarado. Eu fiquei curiosa para indicar o livro. Não, peraí, daqui a pouco você fala dessa parte agora. Primeiro vai todo mundo se apresentar, né? Ah, tá. Meu nome é Valesca, meu Instagram é Heloísa Marins, excelente. E eu sou estudante. Vida boa, só estuda e dorme. Só estuda. É aquele famoso, nossa, mas você só estuda. Não faz nada da vida. Né? Que horror, foi pesado. E Matheus agora. Eu sou o Matheus, sou advogado. Meu Instagram é @matemedrado. E é isso. Estamos aí. Pro que deve. Eu sou Alisson, eu não tenho Instagram, eu tô no Twitter lá, Alisson Maurilo. E vamos pra porrada, que esse livro foi polêmico, foi bom, foi chato, foi legal. 6 estrelas. E... Não é até 5? Então, 6. E Araci, por que você indicou esse livro? Eu indiquei o livro. Não, minha gente, primeiro eu achei o livro fabuloso e indiquei porque queria saber por que o livro tinha ganhado tantos livros, já que tem um tempinho que a literatura brasileira tem um livro destaque que todo mundo comenta, sai comentando, e ele ganhou muitos prêmios. Então, essa era a curiosidade. Quando eu passei para o clube do livro. Muito bom. E aí, quem vai começar falando? A gente fala a primeira nota, né? Quantas estrelas? Sim. Eu dou 5 estrelas. Eu achei realmente muito bom. Foi uma surpresa, né? Araci? Eu também. Eu também dei 5 estrelas. Eu achei icônico. Maravilhoso. Mas, sei lá, acho que uma coisa assim, acho que por a gente viver nessa região também, assim, tipo do Nordeste, o livro se passa a sua. Eu sei lá, é como se fosse uma coisa muito. Às vezes já tivesse familiar. Gente, Matheus tá travando pra vocês, não? Tá travando. Tá travando? Travou pra mim. A internet tá lenta. Bom, eu dou 5 estrelas também. Eu achei muito bom o livro mesmo. E quando você vai lendo, é como se você estivesse visualizando as cenas. É muito real. Até quando ele fala de de alguns sentimentos, é como se você estivesse sentindo. Ele descreve tanto a cena que você vai para dentro do livro mesmo e vivencia aquela cena. E você, Alisson? Vai ser unanimidade, que eu também achei muito bom. Sim, eu já tinha lido, eu não quis nem falar nada que eu. Você já tinha lido? Já. Eu tô chocada. Passou bem, viu? Nossa! Eu fiquei lá, esse livro, nossa. Foi. Fingindo, dissimulado. Inclusive, Araci falou, eu acho que a Alisson... Muito bom, muito bom. Já até leu. Nossa, parabéns, Alisson. Eu estou me sentindo traída agora. Deixa eu olhar aqui. Não, é porque esse livro, um colega que ele dá aula, né? Ele é professor, ele indicou, cara, leia esse livro, que ele vai ser o próximo clássico da literatura brasileira.
Eu disse, pô, beleza, vou dar uma olhada. E realmente o livro é muito bom. Aí, como você já tinha dito que a indicação que você estava querendo ler, aí eu disse, não, é um livro que além de ser muito atual, tá todo mundo comentando sobre ele. Se vocês pesquisarem aí, o autor vive dando entrevista, vai convidado para vários lugares. Eu fiquei passada, eu não conhecia ele, minha gente. Também livro não. história. Ele é Não. Eu fui baiano, pesquisar mais. gente. Ele é baiano, ele é geógrafo concursado. Eu pensei, quando eu comecei a ler o livro pela primeira vez, eu pensei que era alguma coisa biográfica, porque eu achei a escrita tão perfeita. Eu disse, não é possível que eu não tenha vivenciado isso de alguma maneira. Não é. Eu sei que era uma mulher, alguma coisa verdade, assim, eu fui atrás verdade. dele para me informar mais. Aí descobri que ele era geógrafo. Mas ele é Concursado. nordestino, né? Isso Nordestino. diz muito sobre o jeito como ele descreve as coisas. Eu estava Muito vendo bem. que ele é geógrafo, aí disse que ele viaja muito por essa região, mas diz que em cada região ele vai pegando um pouco da cultura do povo, alguma coisa assim, e vai usando na história. Mas esse livro não é baseado numa pesquisa, acho que é de doutorado ou mestrado dele, não sei se Não vocês viram isso. pesquisa. É, Ele mas fez uma pesquisa, né? ao mesmo tempo é uma ficção, né? Então, mas assim, Porque ele a foi- ambientação, ali, tudo. Sim, ele pesquisou, né? Ficou lá, não sei. A pesquisa dele ia até dar uma olhada para ver o que era, né? Eu não Sim. sei se ele fala sobre o culto lá, ou se foi só falando dos quilombolas. Mas, pô, é impressionante, né? Foi, ele relata que, como ele trabalhava no IBGE, né, na parte de pesquisas do censo, ele relata que começou a conhecer as histórias da região e até a religião que fala no livro, aí ele disse que começou a escrever. É que eu procuro, assim, não ler muito sobre a vida do cara, porque tem gente que fica, Influencia na essa avaliação da pessoa. Influencia, eu só li depois mesmo. Eu fui procurar depois que eu acabei. E Fui atrás aí, bem vocês, qual a parte mais emocionante? Que Não, vocês acho que era falaram? a melhor parte, assim. A melhor ponto parte, né? positivo. A parte que eu achei mais interessante foi a parte onde uma das irmãs ela questiona se ela gosta mesmo de homem. Que foi quando ela, né, Sim. chega perto de Helena, é uma coisa assim. É Belonísia, né? Sim, Belonísia chega perto da mulher e ela começa a se questionar. Porque Aí ela começa. Eu fiquei me perguntando, Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Eu disse, não, vou É por isso que ela falou, ela ficou se questionando se gostava mesmo de homem. Aí eu tô tipo, gente, mas que parte foi essa que passou Porque ela tão começa a batida? sentir o cheiro e a minha cabeça. Só que Eu acho que a Aracy não falou, assim, não é que ela se questiona se gosta de homem, é que ela sente no contato com essa mulher um carinho, Sim, mas e ela eu sente acho... como se fosse uma quentura, né? E assim Sim. fica. Eu acho que Mas rolou um eu clima acho ali. que. Então, rolou um Também clima. acho que sim. Mas você. Não que ela se questione se gosta de homem, mas assim, ela. Meu ela filho, mas se tivesse a oportunidade, ela tinha ido. tinha. Gente, eu Foi vi. por pouco. Passou Tanto que a muito mulher batido foge pra dela, mim. né, depois. Porque eu vi A mulher muito. disse tchau. Opa, deixou cair fora. a mulher Passou deita aí muito na batido. Porque eu vi como se fosse, tipo, ai, ela nunca teve. Nunca recebeu carinho nenhum de nenhuma outra pessoa, sabe? Então, como aquela foi a primeira demonstração de carinho para ela, foi tudo muito intenso. Ela não recebia aquele carinho nem da pessoa com quem ela era casada, sabe? Então, tipo, passou muito batido. Eu fiquei nessa coisa e falei, será? Gente, não sei o quê. Só que assim, depois foi. Eu falei assim, porque assim, até então, eu pensei que era por essa carência dela, né, de nunca ter tido afeto, mas aí depois ela demonstra mesmo que quer sentir a pele da mulher, quer estar perto, o cheiro. E para pra época, né, que ele descreve o livro, é um tema um pouco Ela complexo meio que, já. assim, ela foi amiga da mulher, só que meio que tem uma sensualidade ali, né? Chega um momento que você fica com, assim, dá uma ideia, assim, que ela gostou. E não sei se vocês lembram, eu achei muito bom, assim, que quando ela vai brigar com o cara, né, com o marido da mulher lá, da Maria Cabocla, ela vai com a roupa do marido dela, assim, é muito simbólico. Que o cara morreu, ela vai lá, pega o chapéu dele
ia pra roça, ela meio que vira um homem, né? No lugar do cara. A camisa também, né? Ela tá usando. Camisa. Ela até fala que, Pois é, eu achei esse que já nem lembrava mais que pertencia a ele. Pois é, aí ela vai lá, o menino vai chamar, olha, o pai tá lá querendo bater no não sei o quê. Aí ela vai com a roupa da roça, tipo, eu lembrei de vovô trabalhando na roça com a blusa longa, né, a calça comprida para não pegar sol. E parecia bem masculino, assim, ela indo lá, né, e ela braba olhando, encarando o cara, assim. Achei bem Pois eu interessante. achei bem interessante esse ponto. Eu achei. Mas assim, você tá falando um ponto bom, que a gente fala os aspectos positivos, assim. Qual foi o aspecto positivo da obra? A obra inteira é um grande aspecto positivo, gente. Não, Eu não mas sei se eu ponto, consigo assim, escolher um ponto. por Deixa eu exemplo, ver. uma coisa que eu acho muito boa, que eu achei assim do livro de cara, é a forma como ele é poético, assim. Eu ia dizer isso, Nossa, eu realmente. gosto muito. Eu gosto. Por Principalmente exemplo, no começo também. eu Sim. até selecionei já no comecinho uma frase que ele coloca quando. Logo no iníciozinho ele coloca. Era como se as rezas e as sentenças que proferia, e que muitas vezes não fazia sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas, pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Sim, é muito. Sim, é uma coisa. É uma linguagem simples, mas assim, tem uma profundidade muito grande. Essa aí é logo antes delas pegarem lá o punhal, né? A Uhum. faca. Aí, assim, essa ansiedade, as orações da avó, a respiração dela, não sei o quê. E no livro todo tem esse tipo de escrita, né? E eu acho impressionante como ele coloca. As mulheres vão falando, e assim, é um cara que está falando, o autor, e são mulheres no livro que estão falando. Só que tem uma profundidade, assim, uma sensibilidade que é muito diferente, assim, é muito profundo Eu não acreditei que era o um homem jeito. escrevendo. Pois é. Sim, ele fala muito bem sobre as personagens mulheres dele. Isso. Aí essa parte poética, acho que são pontos altos da a forma como ele descreve as coisas, eu acho muito É, poético, e bonito. também, assim, um ponto positivo que eu achei, como a Alisson disse assim, da obra, foi ele retratar essa realidade. A Porque se vocês vão ambientação é ver a muito boa. ambientação, se vocês perceberam, o livro é a nossa história. Não sei É, os meninos, por exemplo, os meninos Assim, acham não é nossa história. A gente é muito pouco. não, assim, a É similar. história dos nossos pais. Assim, a diferença é que não eram escravos, Eu mas a acho que questão da assim, terra, da é como se luta. fosse a história de vovô, assim. Sim, gente, eu juro, eu escrevi o que eu queria falar e eu falei exatamente isso. Apesar de não ter vivido e não ter vivido diretamente, por exemplo, a Alison ainda falou que lembra de vovô e tal. Eu não vi isso, sabe? é, Mas eu lia e eu sentia muito que aquilo ali me pertencia. Era muito da minha história naquilo. E aí, voltando a outra coisa que Matheus falou, que por a gente ser nordestino e tal, ele se identificava muito, e eu sim. senti muito isso. É por isso que o livro me cativou tanto, porque, ai, gente, fazia Então, parte por de isso que eu mim. falei assim, faz parte da gente, quando eu digo assim da gente, no sentido que vovô viveu essa relação de trabalho com a terra, esse amor, a luta. Vocês sabem, né, como era a relação até de alguns pais da gente que trabalharam na roça, que tinham que tirar o sustento. Vocês viam que ele descreve no livro aquela relação de colher, de plantar. Quando ela chegou Belonísia chegou na casa do marido, que ela transformou o ambiente todo, que ela foi plantando, que ela foi regando. Depois que ele faleceu, ela transforma o ambiente que você vê, ela tem aquele amor pela terra, por arar, por colher. Eu achei muito interessante e achei que Não, parece eu digo muito. assim, que não é a nossa história assim. Eu falo assim, como se a gente fosse alguém dos personagens do livro, né? Sim, Eu acho que eles parecem muito assim, é nossa história, só que assim, quem tá ali naquele ambiente, se fosse fazer uma transposição, eu acho que seria vovô, ou É, o pai dele, né? Porque eu acho que, por exemplo, nossas mães, o nosso pai, eles estão ali mais ou menos, acho que os filhos de Belonísia,
Como é o nome da outra? Bibiana? Bibiana e Beloni. Não, é Bibiana, né? Os filhos de Bibiana. Bibiana. Isso, os filhos dela, isso. Porque é Belonísia como que não se, tem filhos. que, por exemplo, que nossa mãe, ela nasceu lá na Jardineira, só que ela já veio para a cidade, assim. Ela não ficou como eles lá o tempo todo. E no final do livro, não sei se vocês perceberam que tá passando, fazendo isso, né? O pessoal não quer mais ficar na roça, o pessoal quer ir morar na cidade, o pessoal já quer trabalhar no comércio. E assim, eu achei isso muito legal, que é muito o que aconteceu com a cidade, assim. Quando a gente era pequeno, ela se vivenciou isso. A roça ainda tinha uma força muito grande. Tinha caminhão trazendo tomate, trazendo cebola. E eu acho que vocês, Matheus e Valesca, já vieram numa época que a roça meio que esvaziou e todo mundo mora mesmo na cidade, né? É, muito isso. E o livro, no finalzinho, mostra bem essa passagem, né? Assim, vai mostrando. O pessoal não quer mais ficar lá no mato, aquela coisa toda. E outra coisa que eu achei muito bom no livro, tem essa parte da linguagem poética, da ambientação, que eu achei tá muito bem feito, assim. Nome de bicho, nome de planta, Geógrafo, né? o nome das pessoas, assim, parece no passado, assim, Sim. Dona Salustina, parece alguém que eu conhecia, assim, uma velha que existia. E Tá também muito como bom. ele descreve a religião, né, do pai delas, eu achei muito interessante, sem o preconceito, que todo mundo ia na casa deles, ele passava as rezas, curava. Você vê que não tinha um psicólogo, e eu achei muito interessante como ele era tratava as psicólogo, pessoas. médico, Ele era conciliador, tudo. juiz, advogado, ele era tudo. Gente, qual que é a religião dele? Eu fiquei me perguntando, porque, tipo, ele não nomeia, né? O autor, ele não nomeia. Eles disseram que era uma mistura de sei lá. É Jaré mesmo. O nome Jaré é o nome da Jaré. religião. É Jaré? Jaré. Ah, eu não conhecia, Eu não mas eu conhecia gostei ninguém. muito, assim. Naquele É por isso que ele livro fala e lá, eu não que eu sabia. mandei para vocês, a foto, aquele livro é muito bom, que ele é o autor, ele é um professor da USP, ele é sociólogo e ele fez esse levantamento de artigos falando sobre religiões assim mais diferentonas aí. Esse livro, cara, esse autor é muito bom, o Reginaldo Prandi. E nesse livro ele coloca esse artigo do Ronaldo de Saricena, que ele lançou um livro, Jari, uma das faces do candomblé. É como se na época logo depois ali da abolição, acho que até durante a escravidão, esse pessoal que veio para cá, eles se espalharam pelo país. Em vários lugares tem algumas versões desses cultos afros que se desenvolveram naquela realidade. Na Chapada Diamantina veio o Jari, né? Tem lá em Pernambuco, não sei se é em Pernambuco ou na Paraíba, tem o culto da Jurema, que é uma coisa assim meio parecida, tem um catimbó, aqui para o norte tem outras versões, aí veio cada região, ele meio que se adaptou, e o Jaré, assim, eu achei, é um pouco diferente nesse artigo que eu mostrei lá no grupo, ele fala que, por exemplo, não tinha um Exu, existiam os orixás, tem toda uma. Não tinha um Exu ainda. Aí ele fala que no decorrer, as igrejas evangélicas vão chegando, vai chegando gente de outros lugares, e o culto foi mudando. Aí no final, agora, mais para recente, já tem Exu, já tem outras formas de manifestação. Mas é mesmo, eu acho que é um candomblé, assim, é um candomblé que meio se organizou ali naquela região. E até no livro retrata no finalzinho, não sei se vocês prestaram atenção, que chegam os evangélicos. Ah, chega, E verdade, ela diz verdade. que não quer ali, e eu achei massa a atitude dela não querer que propaganda. Cara, isso é muito polêmico, porque Mas a minha avó católica é do mesmo jeito, gente. Ela disse que não queria, não quis e pronto, e acabou. Eu achei muito interessante. E Matheus, qual foi o ponto positivo? O ponto positivo. Vou ligar. Sim. O ponto positivo que eu gostei tudo que vocês falaram, eu concordo também. E uma coisa que eu gostei bastante foi como ele retratou a escravidão. Não a escravidão do jeito que a gente imaginava, aquele negócio de chicote, de senhor de jeito e tudo mais, mas tipo essa escravidão moderna. Na verdade, é uma situação análoga à escravidão. Ei, mas que nessa coisa da roça, de que
a terra pertencia a um senhor, que eles não poderiam construir uma casa de tijolos, porque ele não podia ter nada, a casa tinha que ser feita de barro, porque se viesse a chuva, tudo, como se eles estavam lá, mas eles não tinham direito a nada. Ei, minha gente, e vocês esperavam o final, aquele final para o marido de Bibiana? Minha gente, eu achei Não. isso. Eu já estava prevendo mais eu achei previsível. Spoiler. Assim, a gente tá dando spoiler aqui desde da primeira coisa que a Araci mandou aquela, né? Eu já esperava, eu já sabia que ia ser mais ou menos daquele jeito mesmo. Ei, mas o que a Araci ia falando, que Matheus ia falando antes da Araci falar desse final, você ia completar alguma coisa? Era o que ele ia falar, gente? Você ia falar alguma coisa e eu disse, poxa, e a Araci perguntou, e o marido da... Poxa, não lembro, mas você ia falar... Eu estava falando da escravidão. Sim. Eles não tinham direito a nada lá, Sim. Que não podia construir casa de tijolos, que a casa tinha que ser de barro. Mas assim, é bom deixar claro assim, que não era mais a escravidão, e era meio que aquela servidão que existia na Europa durante a Idade Média. Não, sim. É uma situação análoga à escravidão. Inclusive até crime. Que na teoria diziam, olha, vocês são livres, mas assim, mas coitado. Direito. Isso foi uma coisa muito boa do livro, que eu não sabia o que era quilombola, assim, a gente tinha por alto aquela ideia, não, quilombola vive ali, não sei o quê, mas eu não tinha uma ideia, assim, como tinha surgido, né? Sim. E depois da abolição da escravatura, esse pessoal ficou andando por aí, aí chegava numa terra, olha, você pode plantar, mas você vai ter que me dar a plantação toda, vou pegar uma parte, você... Sim, Eu lembrei muito do sistema da Europa, principalmente do feudalismo, né? Isso. A questão da servidão. Absurdo, né? E é uma prisão psicológica, né? Porque se você pensa, quando ele quiser sair dali, ele pode sair. Mas, assim, para onde que ele vai? Quais vão ser as condições? E como eles não têm noção, né, da situação deles. Porque eles estão lá, eles estão praticamente sendo escravizados. E eles acham que estão fazendo que o chefe está fazendo um favor para eles. Eles permitiam que eles ficassem. Cara, isso é muito louco, né? Mas eu ainda achei que eles, apesar de não ter tanta consciência, eles ainda tinham uma certa consciência. Eu achei... O pessoal mais novo, né? Que começa... Como é que é o nome do cara? Depois o pai, eu acho que ele até tinha consciência, mas ele tinha uma consciência, mas acho que era uma consciência de... E ele tinha uma consciência, mas ele dizia, rapaz, eu não posso fazer nada para mudar essa situação. Eu acho que ele pensava que era uma coisa maior do que ele ficava de boa com isso e vida que segue. Às vezes é melhor nem ter consciência, né? Senão você A ignorância é uma bênção, minha filha. Se você for brasileiro, melhor ainda. Mas o Senhor, ele deu a terra para a gente morar, ele tinha toda aquela, né? Ele achava que se você era ingratidão você reclamar. Isso. Que eu acho que é muito aquele pessoal antigo, né? Se você reclama, não que você está desejando as coisas dos outros, você não pode falar isso. Não, você tem que ser grato porque Deus lhe deu o sol, Deus lhe deu... E assim... existe muito isso, sabia? Nas relações trabalhistas de hoje em dia, muitos funcionários não querem entrar com ação contra os chefes, só tendo razão, tendo direito, e o povo fica com esse mesmo pensamento. Pois é. E Valesca falou do ponto? Eu lembrei do meu ponto. Eu acho que o começo do livro me pegou muito. Assim, já começa naquela coisa, aquela animação, a história da faca, e era quase 2h da manhã, e eu querendo ler o livro e tendo que ir dormir. Então eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer agora? E me deixou muito motivada para ler o livro. E o livro é assim o tempo inteiro, né? Você vai... Você lê que vai puxando um capítulo e você fica... Eu gosto quando o livro começa assim. E eu gostei muito também que a faca tem toda uma história por trás, né? Como se fosse uma maldição. É muito bom essa parte. Eu já estava pronto. Agora a Alison vai chegar com a teoria da faca, com a simbologia da faca, o que a faca representa. Aí ele me chega estudando a capa do livro. Eu falei, velho, eu prestei tanta atenção para não ficar chocada com as coisas que a Alison fala. Aí ele chegou com um negócio que eu nem notei, que foi a capa do livro, que é muito bonita, mas eu olhei assim e comecei a ler. Eu tinha visto um vídeo, uma mulher explicando a capa. Achei que tinha sido Alison. Mas sabe uma coisa legal da faca que eu pesquisei, daquele início?
que tem você pesquisa lá no dicionário de símbolos, a faca, ela tem o mesmo significado do cinzel. Não sei se vocês sabem o que é isso, que é aquele coisa de, tipo como é que chama? Que o escultor usa para ficar batendo assim, tem Sim. como é que chama? Tem o, o O martelozinho martelinho? e tem o coisinha que é o cinzel. E Ah. ele é igual à faca, o mesmo significado. É como se fosse não, é a aplicação da vontade. O escultor, alguém, ele tem uma vontade, algum desejo e utiliza essa ferramenta para criar essa vontade no mundo. E a faca no livro, ela mais ou menos acontece isso, é como se ela tivesse uma vida própria, ela tem uma história. E no livro eu achei muito bom que a faca ela faz a passagem da infância das crianças, que é uma fase de inocência, elas brincando ali, e a faca meio que dá início para a história de sofrimento, a história de descobrir o que é que está acontecendo com elas, o mundo ruim que elas vivem, que é meio que um mundo de tranquilidade, a inocência da criança. E isso é tão interessante que tem um estudo biográfico, que tem uma terapeuta, a doutora Gudrun Burkhardt. Ela explica que tem alguns pontos na nossa vida que são meio comuns. A gente tem ali por volta de 7 a 9 anos, ela chama da saída do Jardim do Éden. É quando a criança descobre que o mundo é ruim. Assim, Meu Deus. você não sabe que as pessoas morrem. E meio que nessa fase acontece alguma coisa assim traumática, você fica doente, você percebe que seu pai pode morrer, pode acontecer alguma coisa ruim. E eu achei muito legal que no livro tem essa faca misteriosa, que é meio que esse empurrão, olha, vão para a realidade que o mundo é ruim, tem coisa ruim acontecendo, vocês não estão nesse jardim do Éden, e acontece aquela tragédia toda ali logo no início, né? Essa faca dando tipo um pontapé para o início da história, né? Uma coisa, passou batido pra mim ou ele constrói um mistério assim a priori de quem tinha cortado a língua, se tinha cortado a língua Eu das também achei. duas? Eu tenho Teodora apontada. Quem foi que cortou? Ele fica nessa de Quem foi corto? não, Cortou? Quem é que tá sem língua? é porque Que primeiro eu uma puxa a faca achei da boca da outra. primeiro eu achei que as duas tinham cortado, e depois eu descobri que só uma tinha cortado, a outra tinha ficado com um corte, mas que dava pra resolver. E aí depois você fica naquela, mas quem foi que ficou com a língua cortada? Quem é que fala, quem é que não fala? Quem teve culpa, eu também. É meio Mas confuso, fica meio confuso. mas foi a Belonísia que perdeu a língua, né? Foi a Belonísia e a Bibiana é a que fala pelas duas. Isso. Eu achei poético. Nossa, adorei. E ela fica Eu muito... pensei que elas ficariam. Eu pensei que elas seriam mais unidas durante a história. Assim. Sim, o que é que Mas vocês tem um- acham da relação entre os irmãos? Ou entre Eu as achei. irmãs? Olha, no começo eu fiquei com medo, meu Deus, eu pensei quando ela mais ou menos gostava do mesmo garoto, né? Gostava não, que depois descobre que uma não gostava, né? Meu Deus, vai ser um triângulo Mas eu acho que amoroso. ela Não, gostava, pelo sabe? amor de Deus. Eu Pelo acho que ela amor de gostava Deus, e não. desistiu. A Eu acho que ela Belonísia fez alguma Acho coisa que com ela ele sentia lá. mais admiração do que realmente gostar em si. Eu acho que não era um Depois ela disse que gostar. não beijou, né? A gente não Depois sabe ela de verdade o que eles estavam fazendo. No relato dela, disse que estava olhando vagalume. Sei. Sabe que vagalume era. Mas assim, eu acho que tinha uma admiração muito grande, né? Mas eu acho que E depois elas ela pensou, não, é meu cunhado, sei lá, vou ficar a respeitar, né? Mas uma coisa que eu achei muito boa na forma como ele constrói o livro, que foi até uma coisa que foi criticado no livro anterior, que tinha muita informação, muito personagem, e cara, ele faz uma coisa muito boa no livro, que assim, poucas partes eu vi assim que não, isso não tem sentido e seria desnecessário. Que, por exemplo, não sei se já viram essa história de que ele cria, que tem tipos na literatura. Ele vai, por exemplo, tem uma história na Bíblia. Você tem a história de Jesus que vai aparecer lá no Jardim do Éden. Só que em vários outros livros tem algumas, tipo uns preâmbulos falando sobre Jesus. Por exemplo, José é o mais famoso.
ele também tinha 12 irmãos, parecido com Jesus. Ele foi traído, foi vendido, foi jogado no poço, tiraram a túnica dele, assim, é como se você dissesse, olha, parece com Jesus, só que não é. Não é. E o cara, ele é muito bom, que, por exemplo, tem aquela história da Crispiana e da Crispina. As gêmeas, é verdade. Sim. Eu ficava o tempo todo pensando, Deus, que não acontece a mesma coisa. Pois é. Aí você fica, cara, Você fica esse nessa? cara vai contar essa história pra quê? Aí você fica como se fosse um gostinho, assim, da história das irmãs que iam ter depois. E o pior que é muito parecido, assim. Tem uma relação de romance ali que uma fica com um, uma fica com o outro. Aí depois tem aquela história de um que morre, a Bibiana perde o marido, né? A outra lá, alguém morre? Morre, né? Nas histórias de Crispina e Crispiana, o filho dela. Eu lembro que uma fica Bebê. muito mal, né? Nasce Ela morto. nasceu. Dela. Muita gente nesse livro e todo mundo com um papel meio que importante, né? Eu não vi ninguém que olhasse assim e Essa falasse, aí nossa, essa das pessoa aí delas- só passou. Então é como se fosse meio que um espelho, assim. Ele vai contando uma história das irmãs de briga, aí você, poxa, o que é que tem a ver? Aí daqui a pouco você tá vendo as duas irmãs vivendo a mesma história, a mesma situação, aí uma perde um marido, outra perde um bebê, mas tem assim aquela tensão. E tem uma parte, cara, que eu achei assim sensacional quando ele fala de um pássaro, o chupim. Não sei se vocês lembram disso. Quando você lê, eu vou lembrar. Que é bem assim, ó. Que ela fala falando, ela vai, fala falando, né? Ela vai e comenta que tem um chupim, que é um pássaro, que ele come o arroz e eles iam e ele cedo tem a espantar o arroz, jeito. esse Ah. passarinho do arroz. Sim. Aí eu fiquei lendo e disse, cara, o que é que esse passarinho tem a ver? ver. Aí logo no final ela vai comentando, né? O cara vai comentando, né? Acho que é a Belonísia falando, né? A Bibiana, que ela tá falando lá do passarinho, não sei o quê. Aí logo depois entra que esse passarinho ele come o trabalho dos outros. O pessoal planta arroz, ele vai lá e pega o arroz. Ele coloca a língua, né, e puxa, o arroz fica seco. E ele bota até o ovo, parece, no ninho dos outros pássaros, né? Aí eu pensando, poxa, o que é que isso tem a ver? Aí logo depois ela fala do dono da fazenda, que meio que tem uma correlação do chupim com o dono da fazenda, que o cara não trabalha e vive do trabalho dos outros. Cara, muito engenhoso, muito legal. Gostei muito que ela saía distribuindo as coisas que a Belonísia saía distribuindo as coisas que ela cultivava para não deixar Sim. muito para ele levar. Queria trabalhar, ele era o chupim, ia chegar lá e pegar tudo. Só ia se aproveitar. E isso acontece, ó, com a história desse passarinho, quando ele relata. Tem a história das crianças, da Crispina e da Crispiana. Depois você vê a relação com os irmãos lá, a briga que acontece entre as duas irmãs, né? E eu achei isso muito bom, porque assim, não tem nada solto, assim. Você, não, isso aqui o cara colocou para encher o livro, assim. E não, você é como se fosse um prenúncio, assim. Ele tá contando uma história que não tem a ver, mas depois você vai ver. É como se ela estivesse num plano inferior e depois ela se torna a história principal, né? Tá tudo muito relacionado. E teve, assim, alguma parte para vocês, assim, que, tipo, emocionou vocês? Eu tive. Alguma parte específica? A parte que o irmão vai... ficou... A parte que o marido da outra morre e ela tá sentada sozinha na casa, tipo, de madrugada. E o filho mais velho chega para conversar com ela. Eu chorei nessa parte, minha gente, não tem noção. Minha gente, Me identifiquei como o filho mais velho. Eu achei, quando ela disse que ficou olhando a luz embaixo da porta e ficou ali parada. Eu chorei nessa parte. E vocês só vão pela parte drástica, uma parte que me emocionou. Mas é todo diferente. Não, mas é porque a gente estava falando no livro anterior, se você riu com alguma coisa, né? Cara, eu ri muito da parte que elas vão pescar e a mulher pega a minhoca para botar no anzol. Aí a menina, olha, parece São Sebastião. Aí a mãe fala, menina, respeita o santo. Teve isso a mesmo. Cara de mãe ia fazer isso. Eu lembrei, mãinha, titia, que qualquer coisa que fala, respeita, fala essas coisas. Minha mãe teria dito a mesma coisa, gente. Pois é, eu vi muito manhã falando. Ei, fala isso que você. Uma parte uma parte também.
Não, eu não lembro de. Eu nem lembro se eu ri nessa parte da minhoca. Araci tá dando eco. Foi Matheus. Foi uma Eu- parte que me emocionou foi quando o velhinho lá, o Zeca Chapéu Grande, que ele não conseguia mais sair, né? Tava fraco. Aí ele acordava cedo, ficava na porta assim olhando pro mato. Aí, cara, isso é muito. Sim, a velhice, né? O coitado Sim. trabalhou a vida toda e tava lá, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Uma E assim, parte. Ah, sim, termine. e ele queria, né? Assim, continuar trabalhando, só que não tinha força, né? é, É. Aí levantava cedo, não sei por que velho acorda cedo. Agora a gente sabe. Por quê? Porque vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas daqui um dia você vai ficar velha, aí você vai. Mas o meu Porque a resposta avô. será. O meu avô adora dormir, tipo, num momento aleatório assim do dia, ele terminou de comer, vai, deita lá, dorme o soninho Acordava dele. cedinho, né? Me Não, mas ele não identifiquei. fazia isso, o cara acordava, ia pra porta, aí É. ficava lá, aí depois voltava pra dormir. Ah, Ah, uma parte que me eita, essa parte aí emocionou eu chorei, fiz que nem Matheus, eu chorei nessa parte. Chorei. Ah, foi a transição até a morte dele, sabe? Que ele começa a construir outra casa, mesmo que ele E antes dizia que não era um tempo favorável para fazer esse tipo de coisa. E aí ele começa a construir e é como se ele estivesse se preparando mesmo para deixar. isso. E eu achei essa parte muito boa que o autor usa esse recurso novamente. Tem a casa que está se desfazendo lá e o homem lá morrendo também. Aí você fica. A casa parece estar falando da mesma coisa, né? A casa É, e a pessoa. Muito bom. Foi, e aí a mãe ainda diz assim, né? Não, não destrua, deixa que o tempo vai é. assim, tipo, deteriorando aos poucos a casa. A morte da avó também. Eita, tá todo mundo A bem dona Ana. melancólico. muito, uma história muito pessoal. É, É, mas essa pegou Eita, num velha, lugar gente. eu muito queria ter conhecido íntimo. essa Salus. Como era o nome dela? Dona Ana, né, não? Dona Ana, sim. Dona Ana. Bicha retada. Salustrina. Eita, Salustrina tu Dona conhece. Santa. Rapaz, a história é boa. eu Mas a gostei. gente tá só rasgando seda. E a parte ruim do livro? Que é essa. Eu tenho A uma. Eu parte ruim pensei que eu do não livro, ia achar. Eu Posso tenho falar? uma, eu só eu vim me dar achei. conta que eles eram negros bem depois. Sim, teve isso. Eu, Inclusive, eu ficava me perguntando, como que eu vou imaginar essa personagem? Como será que é o cabelo dela? Aí eu falei, ah, vamos jogar um jeito aí genérico, e aí quando ele falar como que é, eu vou colocando, e nossa, completamente diferente. antes, quase que eu comecei, eu vi a capa, a foto que inspirou a capa. Aí eu Ah, descobri que Não, interferiu, eu olha. sabia, elas eu eram sabia que eles negras. eram negros, né? Assim, pelo que eu acho isso legal, porque o cara não ficou forçando, porque tem até um vídeo do Porta dos Fundos que ele faz o oposto. É um negro entrevistando um escritor branco. Aí ele fala o tempo todo: você, como escritor branco, como é falar do seu povo, da sua raça? Aí o cara fica: não, mas como é você, como um branco, está falando? Porque tem essa armadilha, assim: você é negro, aí você não. Toda hora você tem que botar, não, porque ele tinha a pele negra, não sei o quê. Porque. E assim, ele não é um negro falando sobre negro, é a vida dele, assim. Você não pensa, não, porque eu sou branco ou preto. Você só Não, fala. E sim, ele faz mas isso, né? mesmo vendo a capa, como o Matheus falou, só depois de um tempo que eu vi, assim, consegui visualizar que eram negros. Mas só que nesse, Rolou. nesse Oi? aspecto, eu acho que é mais um racismo nosso, porque a gente não vê protagonistas negros nas histórias, né? Exatamente. Eu ficava imaginando a história, aí imaginava, assim, meio branco, né? Assim, não Eu imaginava, também. mas já estava subentendido. Aí tinha Não, hora eu que me cai imaginava na eles ficha, né? morenos, assim, pá. Como foi, É, Matheus? mais ou menos assim. Moreno. Ah, morenos. Sim, eu imaginei eles morenos. Mas é como a Alisson disse, pode ser que a gente já tá tão arraigado desse racismo, né, que a gente não vê. E você, por exemplo, você Pois viu a é. foto, é uma mulher negra, assim mesmo, pobre, trabalhadora, e é muito difícil para a gente imaginar uma pessoa daquela que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Você vai na feira, você encontra gente dessa, É, só que você não consegue visualizar uma pessoa daquela com tanta profundidade emocional, uma pessoa Sim. sendo protagonista de uma história.
Porque é meio que pessoas desse jeito, elas só são figurantes, né? Infelizmente. É um racismo, né? Por isso que a cota é importante, você colocar todas as pessoas em qualquer lugar. Você olha para a pessoa, você não vai dizer, não, ela vai ser faxineira. Ela pode ser médico, pode ser juiz, pode ser qualquer coisa, né? Eu já ia citando, como o Valesca até falou, né, do livro Quarto de Despejo, porque é a linguagem, né, que a gente sempre pensa, é pobre, não sabe de nada, né, sabe de nada, não sabe escrever, e foi bem legal, bem bacana a abordagem de Valesca, que vai tratar a realidade dela, e mesmo lá na dificuldade dela, ela lia muito, bastante, e foi desenvolvendo. Aquela mulher tem referências que eu não tinha, sabe? Bem bacana essas abordagens. Gente, e eu fiquei muito chocada, porque se você parar para comparar, eu tô num ambiente muito mais privilegiado que ela, sabe? Verdade. Nossa, Carolina, por que tão incrível? Aí você fala, e aí, o que é que você está produzindo? Nada. É difícil, né? Agora, uma coisa que eu não gostei no livro, até polêmico fala isso. Por exemplo, as pessoas que leem o livro também, que eu comento, que são 3 partes do livro, né? Tem a primeira, fio de corte, torto arado, né? Eu acho que foi a mesma coisa que eu achei. E a terceira, que é aquela lá dos rios de sangue. Eu não gostei da Maria Rita lá, do Encantado, narrando. Assim, pra mim não. Eu não sei. O espírito. Eu acho que encerrou a história de uma maneira abrupta, sei lá. Acho que eu estava esperando uma continuidade da história e pela Eu não gostei muito do final. Fiquei esperando algo eu mais. Eu não gostei muito do final. Mas eu acho que esse final, que a última parte são rios de sangue, né? Sim. Eu acho que meio que dessa ideia da luta, assim, que vai continuar, que tem um monte de coisa acontecendo, só que esse rio de sangue lá, que começa com a morte do Severo, ele vai continuar fluindo, assim, é uma coisa que não acaba. Não tem uma conquista que você diga, não, isso eu não vou mais me preocupar. Essa parte que você fala é a parte que o espírito escreveu, né? O Encantado? É, o Encantado. Só que eu achei, assim, sei lá, ficou faltando alguma coisa. E não sei se vocês perceberam que vai mudando o foco narrativo. Era para o espírito estar contando, aí de uma hora para outra tem outra pessoa, um capítulo você Eu fiquei confusa, eu fiquei bem confusa. Eu terminei, aí depois voltei para esse capítulo de novo. Eu acho que quis enfeitar demais. Eu acho que não ficou legal, não. E outra coisa que eu achei é que, assim, é um livro muito político, né? Assim, é uma história ficcional, mas ele é muito político. Ele tem várias coisas, discussões ali que você... Só que às vezes eu achei que ele ficou muito político, assim. Tem um tom meio panfletário, né, assim. Então, eu posso aproveitar essa deixa para falar a parte que eu não gostei? Sim, fale aí. Que eu achei que foi, assim, uma coisa que eu fiquei, pá, tipo... Eu terminei de ler e eu falei, talvez ele tenha se deixado influenciar muito nesse momento, que é quando ele fala que... Quando a Bibiana fala, nós moramos na periferia da cidade, lá os policiais usavam a mesma desculpa de drogas para entrar nas casas, matando o povo preto. Não precisa nem ser julgado nos tribunais. A polícia tem licença para matar e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros, que era extermínio. Tipo, eu entendo a importância... Mas é bem eu entendo a importância da crítica, eu entendi o que ele quis dizer, mas nesse momento eu achei um pouquinho forçado. Eu achei que, tipo, ele estava se deixando muito influenciar, tipo, no contexto dos personagens não cabia muito bem, sabe? Pois que ele acho podia ter aproveitado político, aquilo né? tudo. Ele podia ter aproveitado, ele tinha muita deixa para ter levado para esse trecho para outro lado e ele acabou se deixando influenciar por uma coisa muito atual, sabe? Que inclusive aconteceu ontem, né? A gente sabe. Mas eu não sei se na época, entre aquelas pessoas e naquele fim de mundo, se teria esse tipo de consciência, né? E não, isso é uma coisa que acontece no livro, né? Em vários momentos, assim. Que não sei se vocês perceberam. Que o Severo, ele meio que se envolve com o sindicato e ele começa a ter uma educação política. Bem revolucionária, sabia de Severo? Sim.
Assim, não sei. Pode ser que na época já Tinha já. Mas tinha. assim, o que eu acho estranho é assim, Mas veio com porque muita força. Ele veio com muita força, não sei, Foi. no momento. ele vem assim, ele vem estudando, ele vai participando das reuniões, só que antes desse tipo de educação que ele teve, e como ele falava para as outras pessoas, por exemplo, a Belonísia falava que gostava de ouvir o Severo falar, porque ele falava da realidade, e ela meio que ia entendendo a situação que ela estava vivendo naquele momento. Só que eu acho que tem momentos anteriores a essa mudança que os personagens dão uma fala doida, assim como que a Valesca falou. Do nada o cara. Ah, porque se a gente tomar os meios de produção. Eu achei. É. Eu achei assim. Achei que ele. Nossa, ele deu uma. Ai, eu não sei, gente. Eu me senti muito estranha lendo isso. Mas eu acho que foi pontual, assim. A gente vai. Algumas Foi. passagens você. Mas assim, dá um certo incômodo em alguns momentos. Essa parte Ah, aí, ela é bem estranha. E Matheus, teve alguma parte assim que você achou que ficou até pouco? Não, acho só o que a Alisson falou mesmo Vocês do gostaram final. do final? Gostaram? Eu O gostei. último capítulo, não. Assim, gostei, mas eu fiquei Assim, tipo. no começo Não eu foi fiquei o assim, melhor no capítulo. começo eu achei que não tinha gostado muito do final, achei que tinha sido o final, sei lá, incompleto, ao meu Acho que é ver. porque Mas não tinha. depois eu interpretei como se, tipo, como se o final fosse o perdão entre as irmãs. Que ela uma perdoa a outra e como se fosse Eu a acho que conclusão da história fosse essa. acho que não Não caberia a também o conclusão que eu estava final. esperando. Eu acho que foi o final propício ali, que não, acho que não caberia outro. Assim, o final como um todo, não o capítulo final. O capítulo final é que nem eu me disseram, achei assim meio confuso. Eu tive que ler 2 vezes. Li primeiro, depois voltei para ler de novo, porque eu fiquei meio Lembro perdido. desse último capítulo aí. Começa falando do corpo, que se apoderou do corpo, não foi? Alguma coisa assim. É. Aí eu foi sem entender. Quem diabo é esse personagem? Ah, você comprou o livro físico? Não, não. Ai, Tá na tão minha lindo. wishlist. Não, mas esse Tava daí esperando acho uma que ela promoção. é a Encantada falando, né? É. Gente, o livro físico tá caro? Amiga, eu tô Acho que tá achando mais tanta ou menos. promoção no Twitter, o povo compartilha lá e eu tô só pegando Nossa, cupom. Acho que eu até tem também, pouco, mas não? Oi? eu tô com muito livro em casa. Antes de vir, eu comprei tipo 10 livros aí. Eu tô sem querer comprar agora. É, dá um... E uma coisa que eu achei legal, por que vocês acham que é Torturado o nome do livro? Ah, eu Ele sabia que fica você ia no... perguntar Eu isso. Em também. vários momentos ela fala lá do arado. Eu marquei no meu Kindle ela falando da parte do torto arado, mas tá lá o Kindle. Mas Eu explica acho, aí. E aí, por que vocês acham? Eita, espera aí. Acho Que que Aquela, pera aí. Pronto. Alisson, o que é que você tá bebendo? eu ia Tomara que seja falar isso. kombucha. É Tomara que cerveja? seja café. Olha, Aham. veja, um É rapaz estava kombucha, né? totalmente atribulado na sexta-feira, encerrando tudo, tinha que A correr. cervejinha do final de tarde. É. Sou filho de Deus. Ei, É cerveja mesmo? Sim, Nossa, Cerveja, aqui deve Alisson. ser kombucha. Ele tomando com tanta vontade. fazer a propaganda para Acho marca. chique. Pra Ó, tu tem que Nossa, marca. botar tá. aqui, assim, ó. Bota a mãozinha assim pra focar, direitinho que nem a maquiagem. Que nem Ei, não tava focando, não. Parecia que tu tava borrando de propósito a marca. era. Vai de novo, assim, bota a mão assim, ah, aí. ei, Alisson, na próxima live eu quero o cenário. Aí, ó. Pronto. Caracu. Ei, sim, eu acho que é tortarado pelas lutas que se desenrolaram na terra, o Eu sangão acho que tem alguma escorrendo. coisa a ver com o problema dela de conseguir se expressar, dela se sentir defeituosa. Alguma coisa assim. Acho que tem a ver com Ei, isso. mas a escrita dela não foi, ela barbarizou na parte dela. A Quando ela Belonísia, né? tinha a Sim. Belonise, eu gostei, viu? Eu tava muito apegada à Bibiana lá no começo, e aí quando ela Foi começou, depois eu que a fiquei Belonise me tipo, conquistou. Sim, me Alice, conquistou. significa o quê? Eu acho que é por causa disso aí. Eu acho que tem eu achei legal que são as três partes, né? Tem a primeira que é o fio de corte, que fica claro que é a faca. É,
tem a parte lá, o Torturado, que é a segunda parte, que é a da Belonísia, e tem a terceira, que é o Rios de... Não sei se é plural, é Rio de Rios Sangue. de sangue. Acho que rios. Que eu acho que meio que fica claro essa luta, né? E até a Cabocla lá no final, ela dá uma militada lá, ela fala que acompanha desde a época da escravidão, quando os negros foram trazidos da África. E eu acho que essa parte do Torturado, ele faz uma metáfora muito boa, que existe, que o arado em si, ele representa, é uma coisa muito louca, que ele representa também como se fosse a união sexual, que você tem o arado, ele abre a terra para que ela seja fecundada. E meio que a agricultura, ela tinha essa, vamos dizer, essa coisa meio erótica da relação, que é a terra que produz, que frutifica. E eu achei muito legal porque tem uma metáfora aí, tanto da língua que ela fala lá, que ela não consegue falar, é como se a língua dela fosse um arado torto, ela não consegue produzir as palavras, que é tipo, é como se fosse uma reprodução. Ela fazer a língua, vamos dizer assim, criar, ela não consegue fazer isso. E tem a metáfora, que eles estão tentando viver a terra, né? Produzir, criar as coisas, só que tem essa opressão. Tem um dono da fazenda, tem um capataz que atrapalha tudo. E no mesmo. E eu achei tão louco, porque tem essa questão no nível de político lá, uma briga lá na fazenda. Tem a questão dela não conseguir falar, e o torturado também pode ser o relacionamento dela que deu errado, né? Sim, tem vários níveis dessa metáfora do torturado acontecendo na história. Achei isso muito. Essa questão do arado abre uma interpretação muito ampla, né? Eu Sim, não não, vai consegui para concluir muita nada. coisa. Aham. Eu vi E mais ela, por esse lado que eu disse mesmo, mas acho que E ela pode fala ser. isso, né? ela Ela fala fala da do língua. arado. E do arado também, do torto arado. É que ela, como se ela não conseguisse pronunciar as palavras, era como se a língua dela fosse um arado defeituoso, ou a língua que ela não tem, né? Ela tentando falar, só que ela não consegue produzir, né? Eu apelidei o livro carinhosamente de Torto Tarado, porque foi o que eu ouvi Na quando primeira, a a Alice primeira vez que ela te falou. falou também. Então eu entendi, tô tarado, tô tarado, tô tarado. Torto Tarado, o quê? Só para a gente encerrar aí, né? Já está quase uma hora. Eu achei também bacana, sabe o quê? Voltando aí um pouco, a questão da escola que ele Ah, implantou. sim. Não foi? Foi Sim, muito achei bom. legal. Que ele pensava, né, no estudo. E sabe uma coisa que eu achei legal dessa coisa da história? Eu lembrei do Paulo Freire. Não sei se vocês já leram alguma coisa do Paulo Freire. Tô As caras querendo, já leu, né? comprei o Alquimista, tô esperando chegar. Espero que seja. Não, o Paulo Freire, pô, o Ou você cara quer lá para Paulo Freire? Eu também entendi Paulo Coelho. Eu entendi Paulo Ei, Freire, mas pensei que era Paulo Paulo Freire. Coelho. mas eu já paguei esse mico na faculdade, tendo aula de pedagogia. Aí, não sei o que do Paulo Freire, ou do Paulo Coelho. Aí todo mundo, meu Deus, o pessoal de pedagogia é chato, né? Não faça isso, você está Um crime. confundindo pessoas. Eu disse, não, eu sei que é o Paulo Freire, mas eu falei Paulo Coelho foi sem querer. Gente, no 9º ano, na redação do Enem, eu confundi Kant com Conte. É parecido. Pois é, mas eles não descontam nota, não. Às vezes nem Olha, eles deu sabiam. sorte. Eles não descontam, não. Mas eu achei legal dessa história da escola e dessa coisa do Paulo Freire, porque o Paulo Freire tem essa proposta pedagógica que as pessoas têm uma leitura de mundo. Que a gente olha para uma pessoa que não foi alfabetizada, que não foi para a escola, e você fala, não, esse cara é um ignorante, ele não sabe de nada. Só que não é isso. A alfabetização, ela deveria partir do mundo da pessoa e que ela ampliasse essa leitura de mundo. E no livro fica bem claro quando a Belonísia vai para a escola que ela fala, ó, isso aqui não serve nada para mim, porque ela lia natureza, ela falava que o pai levava para ela fazer as coisas lá na roça, ela sabia a hora de plantar, a hora de colher, a hora de pescar, não sei o quê. E aquela letra morta ali, não, sim, eu imagino para a época, imagine o livro vinha de onde, assim, sei lá, tava lá o livro. Ivo viu a uva, que é o exemplo que o pessoal da pedagogia usa. Ela, poxa, nunca vi um Ivo, que é esse nome nem existia na região. Uva, nunca vi uva na minha vida.
Aí, assim, e essa proposta pedagógica é você colocar a A instrução realidade, na né? realidade da pessoa. E ela disse, olha, para mim não faz sentido estar aqui. E isso que eu achei legal, que depois tem uma parte, um capítulo, que ela fica lá só pensando, poxa, eu queria ter um filho para contar as histórias para ele, para poder escrever, que ela começa a ter o hábito da leitura, né? E ela mostra como é difícil para ela, como uma pessoa, uma quilombola, tá ali naquele fim de mundo, e assim, ninguém fala para ela a realidade, que isso é muito triste pra gente. A gente lê um livro desse, a gente não sabe da nossa história, a gente não tem noção de como a nossa vida se insere numa luta, numa vida dessa de luta, de conquista, de e a gente está aqui nesse mundo e é muito triste que a gente não tem essa noção de pertencimento assim. Quem é você? Quem são seus parentes? De onde nós viemos? O que é que a gente está conquistando ou não? E isso é bem o neoliberalismo que a gente vive, né? Ninguém quer saber a história, ninguém quer saber, não. É de agora. O que é que você vai fazer com o que você tem agora? Ninguém quer saber se você estudou ou não, se você tem uma boa família ou não. Isso é assim, meu amigo, você vai produzir, você não tem que reclamar, você tem que produzir. É verdade. E essa crítica aí do que ele coloca, achei muito E boa essa produzir independente das do condições. cenário, principalmente, tipo, todas as outras coisas que estão em volta. Eles não estão se importando se você tá bem psicologicamente para produzir ou não. Eles só querem que você produza. Somente só. E outra questão que surge no livro é essa alienação do trabalho, né? O Marx lá comenta. Tem que tomar os meios de produção, né? E no livro fica bem claro que assim, eles são completamente alienados do trabalho, eles não têm a terra, eles não têm o produto do trabalho deles, eles são completamente dispensáveis. Tanto que o medo era esse, vão vender a fazenda e aí? Vai que chega o cara novo e diz, olha, todo mundo fora, meio-dia eu É. quero todo mundo fora da fazenda. E dá essa crítica bem da alienação do trabalho. Queria No aproveitar a trabalho deixa você não tem, né? para Queria aproveitar a deixa para dar parabéns pro nosso amigo Marx, né? Essa semana foi aniversário dele. Olha aí, Taurino. Taurino. Pois Pois é. é, então eu acho que a análise, acho que a gente essa abordou aí crítica aí. pontos bons e vamos Alisson deu a para nota dele? Deus. 5 5. O 5 foi unânime, né? foi. Muito Qual bom. será a próxima indicação? Eu tô Já? levemente preocupada. Aquela. Tô levemente preocupada. Pode ser, Tomara. pode. Acho que a gente já abordou o que deveria ter abordado É. e vamos para a próxima. Mas a noite. Gente, uma pergunta. Sim. É aquele negócio da onça? Não vai? Cara, essa história Da é muito onça no boa. final? Tem uma onça lá no final. Tem uma onça? Eu fiquei, gente, mas será que é uma onça mesmo? Uma onça metafórica. Um colega falou que essa parte aí da. Ele colocou só aquela parte da cabocla lá, da Maria Rita. Maria Rita Pescadeira, né? O nome? Que ódio. É. Pra. Gente, vocês lembram o nome do povo? Eu não lembro o nome mais de ninguém. Só pra não dizer que foram elas que mataram lá o Salomão? Ou é. Salomão, né? O nome do cara? Acho que é. É o dono da fazenda. Porque meio que ele faz essa metáfora da onça que ela tá. Como é que chama? Ela tá caçando o cara, né? E assim, obviamente foi ele que mandou matar o Severo, né? E elas se vingam. As duas irmãs, elas se uniram no crime, né? Que elas foram matar o cara. Cavaram o fojo, né? Que é um tipo um buraco lá disfarçado. O cara caiu e a mulher foi lá e cortou o pescoço dele. Meu Deus, era o cara. Sim, era o Salomão. Eu tô chocada. E você Ei, minha pensava gente. que era quem? Oxe, sei lá, achei que era onça. E depois o Salomão. Eu, gente, tá bom já. Tanto que a Salustiana, ela fica com raiva quando ela vai falar pra filha, olha, Salomão morreu. A mãe quase comemora, né? Graças a Deus. Foi, e a mãe deu um tapa na cara Deu um tapa dela. na cara dela. Ah, isso eu lembro. Então, que ela, a cabocla fala que ela vai e
tipo, sai na madrugada andando com a mulher pela roça, né? E ela fala que acordava, tava com a mão toda ferida, cheia de barro, e depois a outra comenta que foi lá e meio. Tem uma passagem bem interessante que ela fala que ela estava caçando o animal mais perigoso que a própria onça, que oprimia um negócio assim. E era o cara, o Salomão, né? Uhum. E proibiu ele chegou e proibiu o pessoal de enterrar lá no cemitério, né, da viração. E ele fica com aquela chatice lá, e eu acho que ele mandou matar o Severo. Não posso afirmar 100%, mas acho que foi E isso. aí, mandou o nosso próximo questionamento não vai mais ser traiu ou não traiu. Agora, mandou matar ou não mandou matar? Matou. E eu acho Pois que não é. escapa, não. E a religião? Vocês não falaram nada da religião. Eu gostei muito. Não, No começo eu gostei. achei que ia ser tipo o catolicismo. Não tava entendendo direito, porque Eu eles se gostei. reuniam naquelas coisas, parecia novena, né? Só que depois eu comecei a perceber que não, tinha as outras coisas. Aí tinha os santos, é por conta do sincretismo religioso, né? Aí eu fiquei tipo, ai, tem os santos, então acho que já é uma religião aqui de matriz africana. Tá sem som, Aracy. Mutada. É. Ninguém falou muito sobre a religião, mas eu gostei muito. Eu assim, achei que eles eram bem livres, tinham os encontros, eles assim, não tinha aquele preconceito de dizer, não, essa religião é isso e aquilo. Você vê que eles se reuniam, Eles dançavam. respeitavam, né, também. E era bem de boa, bem livre, não tinha aquela pressão, eita, isso é coisa errada, ou um julgamento, um pré-julgamento, ou um julgamento. Eu gostei bastante, gostei da abordagem da religião dele. E você via que o pessoal vinha de fora, chamava ele para benzer, para curar o povo, casar, batizar, tudo era ele. Eu gostei demais da parte da religião, principalmente que era exercida de forma livre. E eu fiquei triste assim no final quando chegam os evangélicos que eles acabam com tudo, né? Acabou a paz, o meme. Mó paz. Não, porque se vocês pararem para pensar, eles tinham uma relação com a terra, eles tinham uma relação com as estações ali, a época do rio encher, a época da seca, do não sei o quê. Tinha tudo organizado, aí tinha os encantados que ajudavam. Aquela parte quando o Chapéu Grande lá, ele sai da fazenda Caxangá e vai parar em Água Negra, aí conta que ele no meio do mato, os encantados ajudavam, afastavam o bicho, e mostravam tudo. E, e se você parar para pensar, quando chega o evangélico, eles quebram a tradição. Aí o cara não vai mais para. Ele não percebe mais a planta. Não sei se já viram isso. Ah, não, fazer chá, isso é coisa de macumbeiro. Aí assim, poxa, mas é a cultura do cara, o cara não tem remédio, o cara faz isso. E afasta a pessoa do ambiente dele, a pessoa não pode mais E festejar, não pode fazer mais nada. Alisson falando isso aí, eu lembrei agora do caso que eles chegaram em Cabrobó construindo a igreja. Sim, Qual o caso? os índios lá de Os Cabrobó. índios, eles foram construir uma igreja da Assembleia na tribo lá, dos Truncás, e eles expulsaram. Nossa, Não. O pastor primeiro ficou falando besteira, disse que sim. os deuses lá era tudo coisa de. Parece que falou que demônio era tudo besteira, que não existia nada. E eles estão construindo a igreja numa área que é de índio. E A eles gente ficam não dá nem para defender, né? Esse tipo de Não. coisa. Aí Não assim, como é que você dá. vai construir uma igreja na terra dos outros, assim, e E não você tá fala nada? desrespeitando, velho, a religião dos outros e ainda tá. Ah, pelo amor de Deus. E aproveitando essa coisa de quilombola, que a gente hoje, depois de ler um livro desse, entende melhor, em Santa Maria tem lá a parte lá que tem os quilombolas. Aí uma pessoa aí da família de vocês, porque tem que deixar entrar para tirar foto, porque é um ponto turístico. Aí eu falei para ela, pô, mas é a casa da pessoa. Se ela não quiser receber, É, aí, gente. Vini, eu O não quero. território é deles. Aí, por exemplo, tem lá o doutor Hernani, tem a casa dele. Eu disse, não, eu gostei lá daquela margem na beira do rio. Eu vou tirar foto lá. Eu vou levar um tiro, assim, não tem. É. Aí, assim, que eles É vivem na respeitar o terra, né? espaço, né? O espaço É. do
E é uma coisa que eu achei bem parecida com o do índio, né? Quando eles usam no início, não tem a definição de quilombola, eles utilizam para ter os mesmos direitos dos índios, porque o índio, Uhum. ele alega, não, eu vivo na terra, eu conheço, foi passado dos meus antepassados, não sei o quê. E o quilombola é a mesma coisa, né? E É. assim, Tem uma entrevista muito boa com um cara que vive, um quilombola, né? Ele vive lá perto da onde Bolsonaro nasceu. Ele, Isso, ele comenta como é que o Bolsonaro sempre fala, Bolsonaro nasceu onde? no inferno. cara, é uma cidade do interior de São Paulo, e lá tem um pessoal quilombola lá. Aí o cara comenta tudo isso que ele fala no livro, olha, eu cresci aqui, o meu pai me ensinou qual é a planta disso, qual é a planta daquilo, o que fazer na estação tal. Eles que não sabem viver em outro lugar que não seja aquele, né? É bem, bem bonito a forma como eles interagem com a terra, como eles vivem com as coisas. E a igreja, infelizmente, o evangélico, ele quebra chega tudo. destruindo tudo. Porque é meio que é uma forma de vida que é tudo unido, né? É a forma de plantar, a forma de rezar, a forma de fazer tudo. Aí quando você chega ali, insere uma coisa diferente, ponto, desanda, vai tudo Hoje a embora. gente vai receber hater dos evangélicos. Eita, Matheus, ficou A até. gente, a gente sobreviveu aos fãs de Leigh, então nada nos abala. Não recebi um e-mail raivoso. É porque ninguém sabe nosso e-mail. Calma. E agora a gente se apresentou. A galera indo pedir pra seguir no Instagram e comentar nas fotos. Você falou mal do meu livro. Pois é, então finalizou mais alguma coisa? Acho que tá bom. Isso mesmo. Acho que eu tinha, mas aproveita que eu esqueci. Aproveita. Senão a gente vai entrar em mais 30 minutos de reflexão. Eu tinha muita coisa, só que vocês estão muito tranquilos. Não, Tranquilo como? tem uma parte aqui que eu até separei. Eu fiz igual a Valesca, eu separei aqui da questão da terra, um trechinho, e eu achei aqui. Aí eu vou ler para vocês, né? A da questão da terra, como o Alisson já falou, é assim: havia sido parido pela terra. Achava engraçado vê-lo utilizar essa imagem para afirmar sua aptidão para a lavoura. Nunca havia pensado que tinha sido parido pela terra. A terra paria plantas e rochas. Que Alisson falou, né, da questão da terra, aí eu lembrei que eu tinha guardado esse trechinho e eu achei muito bonito. Muito bonito mesmo. Cara, e Ou a outra coisa, bióloga. essa Ou. coisa que eu tava pensando, dessa alienação do trabalho, eu fiquei imaginando, cara, imagina o coitado do ex-escravo, né? Que ele saiu, não podia ir pra lugar nenhum. Aí imagine, o cara passou a vida toda numa fazenda, trabalhando, fez um monte de coisa, e chega um dia, ó, vendi a fazenda, vão embora. É triste mesmo. Aí assim, cara, imagine, o seu avô, o seu pai estão enterrado ali, você não tem relação nenhuma com nada, o cara ó, vai embora. Aí tem aquele idiota, porque o cara, o negro, ele não só não tem as coisas porque não quer. Pô, imagine, o cara zera a vida o tempo todo. É. Você vê uma Inglaterra da vida, o cara tem mais de 500 anos de um sistema político, teve uma revolução aí mais pequena, aí você, pô, o cara tem, sei lá, 500 anos de um país assim. O cara foi crescendo, a família foi acumulando riqueza, tudo. Aí imagina o coitado do cara, passa uma vida, zera tudo. Aí daqui a pouco vai para outro lugar, passa fome e tal, 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 zera tudo de novo. Não tem como esse cara ser rico, crescer na vida. Ai, gente, mas é só ele mentalizar que ele vai ser rico, que ele vai ser rico. Ai, quer dizer então Só que é você não faz contratar um lei da coach. atração. Ele não Ah, foi pelo para amor de ele não foi para um Deus. coach quântico. Se ele fosse. Ai, é só mentalizar. Vai ficar rico aí. Ele vai ficar rico, entendeu? Como assim você tá me dizendo que ele não vai Pois ficar é, eu rico? estou mentalizando que eu não quero ser mais professora e não estou conseguindo. Vocês já viram a história do coach quântico lá, do DNA da riqueza? Que você só é pobre porque você tem o DNA da pobreza. É sério? Ai, Não, mentira. claro, né? Meu Aí o pai não é Gregório rico, do eu não vou ser rica PP, também. ele falou, não, riqueza obviamente é coisa de DNA. Eu andei pesquisando e todo filho de rico é rico. Olha que coincidência interessante. Tu acha? Ei, Alisson, quais foram os aspectos que você disse que abordar, mas só que a gente estava muito tranquilo?
E a gente vive tranquilo nesse país, pelo amor de Deus. E, pô, agora que acabou o BBB, não, né? Que a gente vai ter que começar a jornal. Agora que a Globo não me aliena mais, tá complicado. Já Não, acordei era feliz. essas coisas, só que eu pensei que vocês iam estar com sangue no olho também da revolta para comentar. Mas eu acho que é isso. Essa coisa da alienação eu achei legal. Eu essa acho coisa que da pelo educação. livro ser também um destaque, né? Eu acho, não, Achou eu percebi que a gente teve uma opinião muito parecida. O que um teve achou polêmica. interessante. empate. Exatamente. Pois coloca aí um discórdia que eu quero ver sangue no olho. Pois é, então eu vou indicar meu livro. Tá certo. Aí vai ser os escritos lá do Platão sobre o Sócrates. A pedagogia e a educação numa visão filosófica. Ah, você é filósofo, né? Pior que eu adoro Acho É. estudar esses negócios de educação, mas E Araci, lembra daquele doido que dava aula de filosofia? Dizia, não, um filósofo nunca pode responder de cara. Quando faz uma pergunta, você tem que... O meu professor de filosofia da faculdade era louco colocar assim, cara, você chegou a conhecer? Foi iludido pela Universal. Foi iludido pela Universal e a Universal levou tudo dele. Sério? Meu Deus do céu. eu em choque. É louco, como era o nome do Marcos? A gente só vai Segundo ele, receber, né, que a como vai gente só pra vai lá, receber né, hate declarações dele. E esse Ele cara era- é filósofo? Não, A gente ele, vai ele, receber não, ele hate não é de filósofo. frente. Não, amiga, ele é formado em Direito e ele dá aula de filosofia, mas ele não é filósofo, Inventa que é não. filósofo. O mestrado dele parece que é em filosofia. Deixa, mas ele é louco. Se você faz esse símbolo assim na aula, ou então se você tipo, vai pegar no olho assim, ele já tipo repreende, é uma coisa assim, que ele acha que você tá zicando ele. Ele Muito filosófico Não, mas é da só ele parte dele. internalizar que ele vai ser feliz, que a zica não vai pegar, Aí, pelo amor de Não, Deus. escute, quando ele soube que determinada pessoa mexe com determinadas coisas, é verdade, Araci, é verdade. Gente, eu não tô entendendo. Vocês tiveram todo Essa mundo aula coisa- com a mesma a indicação pessoa. de Alisson, é porque como vai, né, alguém... É muito específico esse É, mexer. Vamos terminar pra gente fofocar em off. Graças a Deus. Ah, meu Deus. Aqui tinha um professor doido assim, que ele dá aula em filosofia, mas os professores de filosofia vão dar aula em outros cursos, né? Porque quase todo curso tem a introdução à filosofia. Aí ele, como era muito filosófico, né? Ele chegava lá querendo chocar todo mundo. Ah, porque a sociedade burguesa, ela é toda conservadora, a mulher não pode transar, a mulher não pode nem dar. Aí imagine a aula, a sala, um monte de pessoas, a menina de enfermagem, tudo inocente. Aí o filósofo lá todo doidão, falando um monte de merda. Aí depois todo mundo, cara, eu tive aula com uma pessoa de filosofia, meu Deus, que horrível. Aí quem foi? Aí começava a falar e eu disse, puxa, já sei quem é. Era só ladeira abaixo. Só falava besteira. O nosso de filosofia não era muito boa também, não. Poderia falar alguma coisa, o professor de direito chamava, tipo, LGBT, esse negócio, os viadinhos, ele chamava. Ah, Não, era desse tipo aí. Você vai lá, os viadinhos não sabem. Não, ele ia pra aula, eu acho que ele queria chocar as pessoas, aí ele falava cu, falava umas coisas assim, tipo pra chocar todo mundo. Ai, gente, meus professores do ensino médio passaram o ensino médio inteiro fazendo isso. A galera tá chocada na faculdade. Não, é porque Ficava você chocado. pensa assim, Valesca, você vai, poxa, vai ter aula com uma pessoa de filosofia. Aí Ah. você não, o cara vai fazer uma introdução de filosofia, você pensa, não, vou estudar lá Platão, vou estudar Descartes. Aí o cara vem e fica tentando lhe incitar pra você ficar chocada. Ele quer ver sua cara vermelha. Assim. Pra Eu ia causar, ficar né? muito mais chocada com ele falando dos negócios lá de Platão, das coisas, uns negócios que eu não entendo, eu ia ficar, meu Deus do céu. Não, Tá. isso. Até uma coisa que teve uma aula que a gente estava lá falando sobre Descartes. Aí, não sei se você conhece a história do Descartes, que ele servia no exército, ele participou lá de uma guerra, tudo. E imagine, o mundo caindo lá fora, guerra, gente morrendo. Aí o Descartes falando, até o professor ficou tirando onda na sala, que ele disse, cara, o Descartes ele tira onda dos militares, porque ele disse que ele tinha muito tempo livre, assim, poxa, militar então não trabalha. E ele ficava no quarto dele, pensando na vida, meditando lá. E
Aí eu até comentei, eu disse, olha, professor, eu acho isso muito interessante, porque o cara imagina, não, eu vou ser filósofo, eu vou ser doidão, não vou cortar cabelo, não vou mais tomar banho, vou ser o cara louco. E Descartes era um cara normal, ele estava ali, vivendo a vida dele normal, revolucionando a filosofia, mas você olhava para ele, não, uma pessoa normal. Ele não precisava estar fazendo cocô na esquina para dizer, olha, eu sou radical. Filósofo desenrolado, mas É. é isso. O ruim de gente assim, desses os professores de filosofia. É quilométrica essa garrafa. Rendeu, viu? A minha já acabou, já. Sequíssima já aqui, não tem mais nada. Acho que tem uma caixa d'água aí. Oh. Eu achei que ele estava na mesma cerveja há 2 séculos. Sim, o ruim de professores de filosofia, sim, é que, tipo, às vezes é o primeiro, infelizmente, é o primeiro contato que aquela pessoa vai ter com a aula de filosofia, né? E aí já mancha a imagem da matéria. Você que dava aula de filosofia no ensino médio? Diga. Não, estamos em off, ele não vai dizer. Não queremos ser professores. Será que ele vai assistir? Fique em off. Então, em é parente de vocês, então. Vamos para a indicação de Alisson. Vamos. Ainda bem que meus parentes são vocês, né? Eita, será que era a Vanessa que dava aula? Eita. Outro boato. Eu vou indicar um livro, não sei se vocês já ouviram falar do Haruki Murakami. Eita. É um escritor japonês. Eita. Lá vai. Cara, não, vocês vão gostar dele. Eita. Eu já tinha lido, eu li um livro dele, sempre comento, de vez em quando você vai ler alguma coisa aí na internet, estão falando sobre ele, que ele é um eterno indicado para o Nobel de Literatura. Todo ano, não, ele vai ganhar dessa vez, e o coitado nunca ganha. É a Katy Perry, no Grammy. Pois é. Só que Cada hoje... um com as suas referências, né? Ele é o autor japonês mais lido fora do Japão. Lá no Japão, diz que ele lança um livro, são 3, 4 milhões de cópias vendidas. O cara é bem famoso, e ele, no New York Times lá, sempre está na lista dos mais vendidos. E ele, como é uma pessoa assim, é um cara que está atual, está produzindo ainda, eu disse, não, é um livro bom de gente comentar. E esse livro que eu vou indicar eu não li ainda, é um dos livros dele. Sim, eu pesquisei um que fosse mais para quem vai ler pela primeira vez. É um livro muito bom, que é o Minha Querida Sputnik. Vai ser igual o livro que a Aracy indicou. Eu só peguei o livro e fui ler, não sabia nem do que era. Não, o autor, e ele deu entrevista para o País, acho que tem uns 2 meses, eu acho. Cara, o jeito que ele escreve é muito legal. Ele falou que tem um livro dele que ele ficou imaginando como seria uma casa. Ele imaginou uma casa tipo num penhasco assim. Aí ele imaginou a casa e disse, poxa, deveria ser um lugar bom de viver, assim, de morar. Aí ele começou a imaginar que história se passaria naquele lugar. Aí ele fez um livro. Desse jeito. Tem uma história. Tá produzindo, né? Pronto, não diga mais nada. Não, porque tem assim, outro. eu faço que nem Valesca, que eu gosto de ler primeiro, eu não gosto de ver nada do autor, nada. Aí depois que eu gosto. Eu não vou falar daqui. Eu só vou ver se eu não estiver gostando do livro, aí eu vou atrás pra ver se eu me animo. Não, mas assim, eu não sei se vocês vão gostar, assim, como é um cara atual, recente, eu gosto muito dele, que é um mundo, vamos dizer, um mundo atual. Sim, ele é ambientado no Japão, mas eu acho que é muito parecido com o que a gente está vivendo, assim, as pessoas solitárias, assim, você não vive mais em grandes famílias, são poucos amigos, assim, ninguém está mais naquela vida como era na nossa infância. Você tinha 15 primos, todo mundo gritando, correndo dentro de uma casa, não tem mais isso. E outra coisa que eu acho muito legal dele, que ele usa muita referência de música. Ele apresenta um podcast de música lá no Japão. Aí ele cita música clássica, música de jazz. E assim, é muito bom que você meio que consegue recriar a cena do livro. O cara comenta, que eu estava escutando, sei lá, tal música dos Beatles. Aí você pode escutar a música dos Beatles, meio que você se sente dentro do livro. Você assim. já leu? Não, ele sempre cita. Você vai ver. Esse livro eu não li. Você já leu? Alisson, você está muito achando muito informado. Muito informado. Familiarizado. Eu li dele um livro de contos, que é Os Homens Sem Mulheres, muito bom. Aí depois eu li o Norwegian Woods, que é uma música dos Beatles, o nome dessa música. Aí ele cita música clássica de jazz, e eu tô lendo a trilogia dele, que é 1,
como é que chama? 1Q84, que é a trilogia dele. Eu vou ler o último livro. Tem referência de música, sempre tem uma coisa sobrenatural ali envolvida. Eu espero que o livro seja bom, que eu não li esse, Minha Querida Vamos Sputnik. lá para mais uma aventura do nosso canal. E você aí, dê o seu like e compartilhe. Divulgue para os seus amiguinhos. Beijo. Tchau, galera. Até o nosso próximo encontro. Eita, Araci, tchau, então. Tchau. Vamos fofocar em off, bora. Tchau, galera. Curta, compartilha e ativa o sininho. Se você estiver nos ouvindo no Spotify. Com esse final abrupto. Então tchau. Eu vou ter... Tchau, tchau. Isso.